Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dini Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre uma iniciativa muito importante do teatro moderno brasileiro, que foi considerada por alguns críticos um grande marco e onde começa-se a pensar um pouco mais do nosso cenário nacional teatral. Mas antes de eu falar dessa iniciativa chamada Teatro de Brinquedo, eu preciso te falar primeiro das duas pessoas que foram muito importantes para criar esse movimento. Eu estou falando da primeira mulher feminista, jornalista do Brasil, além de ser diretora, atriz, poetisa, enfim. E também do seu marido, que foi um grande radialista, jornalista, cronista, diretor de teatro. De quem será que eu estou falando? Se você quer saber mais sobre esse marco do teatro brasileiro, vem comigo! Então vamos lá, esse casal, né, frequentava, né, essa elite intelectual, esses salões onde circulavam essas discussões da Semana de Arte Moderna, que foi em 22, a gente está falando aí de 1927, né, desse início do século 20. Mas o teatro, gente, ele foi uma das únicas linguagens, né, o teatro e o cinema, que ficaram de fora da Semana de Arte Moderna de 22. Então o teatro não teve uma participação ali, não estava se falando nada, né, do teatro, o que o teatro poderia contribuir com aquele movimento que foi tão importante para as artes plásticas, para a literatura, enfim. E antes da gente falar propriamente do que foi o teatro de brinquedo, eu acho importante falar um pouco sobre essas figuras também, principalmente sobre a Eugênia, de dar visibilidade para ela, porque quando a gente vai ler ou procurar alguma coisa a respeito do teatro de brinquedo, comumente é associado ao nome do Álvaro Moreira. Mas a Eugênia, gente, ela foi uma grande figura. Ela nasceu em Minas Gerais, poetisa, declamadora de poemas, tradutora, diretora de teatro, atriz, né? Ela foi a primeira mulher repórter do Brasil, com apenas 16 anos de idade, olha só. E ela tinha uma postura muito à frente do seu tempo. Ela era uma mulher que circulava de calça, de charuto, de gravata, uma atitude que a gente não via, né? Imagina, a gente tá falando do início do século 20. Então ela era muito à frente do seu tempo e foi com essa postura que ela conseguiu o seu emprego no jornal. E as suas primeiras reportagens, ela só tinha 16 anos, eram reportagens investigativas contra a religião católica, contra alguns dogmas, né, da Igreja Católica. E ela foi a primeira a colocar o tema, né, a introduzir o tema da macumba, da estética afro-brasileira, a fazer circular também os temas modernistas, né, que também foi bem aplicado no teatro de brinquedo. Ela foi uma das fundadoras da União Feminina do Brasil, uma entidade que tinha forte ligação com a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, formando a Frente Popular Antifascista, além de ter sido a presidente da Casa dos Artistas, que foi reeleita, mas foi impedida de assumir. Enfim, ela teve um grande destaque, ela serviu de inspiração para todos esses nomes conhecidos no movimento modernista brasileiro. Então essa trajetória no jornal foi onde a Eugênia deu os primeiros passos, né, como feminista no Brasil. De amizades tinham nomes muito importantes como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcante, a própria Tarsila do Amaral, a Pagu, a nossa Patrícia Galvão e muitos outros nomes servindo de pintura, de inspiração, por exemplo, para o Di Cavalcante. E foi através dela que esses poemas, tanto do Manuel Bandeira como do Raul Bob, do Oswald, eles foram mais benquistos, digamos assim, bem aceitos socialmente, porque ela declamava. Então ela ajudou de certa forma ali a popularizar, né? Ela tinha um carisma e tudo mais, então teve um pouco desse lugar aí. Então a Eugênia, ela se uniu nesse movimento sufragista brasileiro e ela foi uma das primeiras a lutar pelo direito ao voto feminino, pela emancipação da mulher. Então ela teve uma participação muito ativa, ela foi ligada também ao Partido Comunista. Ela foi presa algumas vezes, sempre acusada de subversão, e uma delas, ela dispensou o advogado, ela escreveu uma carta para o seu marido dizendo que não precisava, que ela mesma podia agir em sua legítima defesa, e 5 meses depois ela foi liberada por falta de provas. Interessante pensar também que ela participou, né, do movimento de luta da libertação da filha de Olga Benário, né, e de Luiz Carlos Prestes, que nasceu no campo nazista, e essa campanha teve uma grande repercussão no Brasil e teve êxito, então ela estava ali na frente também. E a Eugênia, ela acaba falecendo aos 50 anos de idade, vítima de um AVC jogando baralho, né? E a morte dela foi muito comovente, foi amplamente divulgada pela imprensa na época. Ela era considerada uma jornalista de combate, né?
muito importante para todos esses movimentos que eu citei, o movimento feminista. E quando ela faleceu, o Oswald de Andrade escreveu uma coisa muito bonita. Ele disse que o que se deve a Eugênia Moreira será um dia calculado. E a Eugênia, né, ela era conhecida por ter 2 olhos grandes, castanhos escuros, graúdos, né, que chamavam muito atenção, que eram chamados de olhos de carvão, assim, tamanha era a força, né? E a gente percebe isso nas fotos, de onde ela aparecia. E o Álvaro Moreira nasceu em Porto Alegre, foi cronista, jornalista, radialista, diretor, dramaturgo de teatro. Inclusive, as suas crônicas são muito interessantes e muito bonitas e muito pouco ainda estudadas, inovadoras, enfim. Fica aí a dica para quem quiser ler um pouquinho sobre. E o pai dele, João Moreira, também era um autor teatral, também escrevia coisas, e talvez venha daí essa verve, né, do Álvaro Moreira, que, gente, é um nome assim gigantesco, eram quase 15 sobrenomes, e esse Moreira ele acabou simplificando, colocando o Y. E a Eugênia, que antes de se casar se chamava Eugênia Brandão, quis adotar o sobrenome do marido e por isso, né, acabou se tornando aí Álvaro e Eugênia Moreira. Tem uma coisa muito interessante, que o Álvaro Moreira teve um programa na rádio chamado Tardes Culturais, e eram palestras e conversas informais com o público sobre história do teatro. Ponto pro Álvaro, hein? Então, sobre o teatro de brinquedo. O teatro de brinquedo vai surgir no Rio de Janeiro em 1927, ele vai nascer aí num cenário polarizado. Por quê? De um lado, a gente tem esse teatro do início do século XX, pautado nas comédias ligeiras, no ator empresário, no primeiro ator, na atriz vedete, toda aquela história que a gente já falou em outros vídeos. Mas, pegando muito, né, esse exemplo da figura do Procópio Ferreira, que não ensaiava, já vinha de casa com tudo pronto. O palco, ele ficava sempre no centro do palco para ter uma maior visibilidade. Então, os outros elementos da cena ficavam bem à deriva. E também era uma época que a gente não tinha um encenador, nós não tínhamos o diretor, né? Eram conhecidos os ensaiadores, que faziam apenas as marcações, entrada e saída e tudo direitinho e tudo mais. O teatro de brinquedo, ele vai surgir muito disso, né? Dessas ideias que tanto o Álvaro quanto a Eugênia tinham acesso, porque a casa deles era conhecida, por exemplo, como 99. Que era o ponto de encontro de todos esses artistas modernistas. E aí o teatro de brinquedo, ele surge com uma premissa de não alcançar o grande público. Isso não interessava para eles, né? Eles queriam... Tanto é que eu vou ler ali um trechinho para vocês de como Álvaro Moreira definia um pouco do que era o teatro de brinquedo. Fazer um teatro que de fato se apropriasse dessas ideias modernistas e falava assim: é o teatro da elite feito para a elite. Um teatro para as criaturas que não vão ao teatro. É uma brincadeira de pessoas cultas. Ele só serve aos que têm curiosidades intelectuais. É a mise-en-scène de brinquedo como tudo lá. O público não existe. É meio chocante, né, a gente pensar sobre isso, mas olha só, essa elite para a elite era justamente uma tentativa de tentar educar essa plateia que só queria consumir coisas estrangeiras. Então existia um certo desejo genuíno de tentar, né, fazer um teatro que fosse brasileiro, mas ainda que acompanhasse essas mudanças aí das vanguardas e tudo mais. O próprio nome teatro de brinquedo vinha disso. O cenário era muito simples, tinha um tom lúdico, era como se fossem caixas de brinquedo, de papelão. Então existia isso também. E o público nem existe é justamente uma crítica a esse teatro que tentava agradar de qualquer jeito. O que não parecia ser pelo menos o objetivo do teatro de brinquedo. A grande peça que inaugurou esse teatro de brinquedo foi feita dentro de um porão do cassino chamado Beira Mar, lá do Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro de 1927, para 180 pessoas. Só que a questão é quem que ia assistir esses espetáculos. Então era isso que o teatro de brinquedo visava alcançar. Um teatro da elite, feito da elite para uma elite. E olha só, a peça Adão, Eva e outros membros da família tinham características bem interessantes para a gente analisar. O nome das personagens, por exemplo, não tinham características pessoais, eram despersonalizadas. Olha só, a mulher, personagem, um e outro, né? A gente já percebe uma influência simbolista. Eles também bebiam muito do Jean Cocteau e eram personagens marginalizados que durante 4 atos sofriam uma ascensão social, mas sempre uma dramaturgia muito satírica e tinha muita ironia, fazendo crítica a esse teatro mais popular, né, vigente no período. E é interessante a gente pensar que, para além da dramaturgia, os atores, eles invadiam o público, invadiam a plateia, tinha um diálogo direto. Então a gente tem o primeiro recorte aí de quarta parede
né? Numa época em que Brecht ainda não era notícia. E o Oswald de Andrade vai beber muito do Álvaro Moreira, de alguma forma, né? O Oswald que fez o Rei da Vela. Então a gente tem essa peça que teve um sucesso que nem eles esperavam. Depois eles fizeram uma outra chamada O Arco da Velha, mas também é bem interessante na sua estrutura, que eram como se fossem pequenos monólogos, pequenos solos de modernistas que cantavam o que queriam, faziam uma pintura, enfim, parecia até meio performativa a ideia. E bom, mas logo depois o teatro de brinquedo acabou, né? Não teve uma consistência na sua trajetória, e talvez por isso ele ainda não seja considerado um marco numa modernização, né? De pensar um pouco dessa forma. Dois críticos muito importantes da época vão falar um pouco a sua opinião sobre esse teatro. De um lado a gente tem o Gustavo Doria, que vai reconhecer a importância do teatro de brinquedo, que de fato foi uma ruptura, foi um movimento interessante, apesar de também ter algumas ressalvas. E do outro a gente vai ter o Décio de Almeida Prado, um crítico também bem importante do teatro brasileiro, que vai dizer ok, reconheço que tiveram tentativas tímidas aí, mas o que eu acho é que eles pegaram um espelho da Europa, assim, foi um espelho. Pegaram o modelo ali, aplicaram aqui, então só reproduziram velhos padrões e de fato não colocaram em questão as pautas nacionais. O teatro ainda, segundo Décio de Almeida Prado, ainda não tinha dado um passo largo em direção à modernização. Mas o que eu acho interessante a gente pensar dentro disso tudo é que se tratou de uma primeira estruturação, de uma organização do teatro amador, né? Antes a gente não tinha um teatro profissional. Então foi, de certa forma, uma organização que teve umas mudanças na dramaturgia, na questão da produção, né? Da estética, ainda que a passos tímidos, como o próprio Almeida Prado coloca, mas que é interessante pensar também nesses objetivos que estavam em jogo, de atrair essa plateia de elite, de reconhecer que era um teatro para quem é intelectualizado, para quem tem acesso. Mas em 1937, ou seja, 10 anos depois, o casal circulou, ganhou um projeto aí do ministro Gustavo Capanema e foram pelo sul do país, em áreas periféricas, levar textos de Ibsen, de Pirandello, autores desconhecidos na época e que depois teriam muito sucesso ainda no teatro brasileiro. E também, se a gente for pensar, uma tentativa didática, né, de novamente circular com essas peças, de chegar no público e fazer o público ter acesso a isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só se inscrever aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo e até lá!